Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num texto muito interessante entre a democracia e a oligarquia. É da autoria de Porfírio Silva. Sim, e saiu na revista Finisterra, a mais recente, uma revista com história, fundada pelo Eduardo Lourenço e publicada pela Fundação Res Pública, como se costuma dizer. Exato. E o nosso objetivo hoje é, perceber as ideias centrais do Porfírio sobre este poder imenso das grandes tecnológicas e o que isso significa para a democracia. Precisamente. O texto foca muito esse poder que ele chama sistémico, quase comparável ao dos Estados. E vamos ver as diferentes abordagens a isto no Ocidente e, claro, na China. E ele começa logo com os dados que nos fazem pensar. O valor de mercado da Microsoft já ultrapassou o PIB anual de França ou do Reino Unido. Uma escala brutal. Pois. E o Porfírio usa a análise da Christine Kerdeland para identificar o que ela chama indicadores de poder sistémico. Não é só o dinheiro. Certo, é mais do que isso. É a capacidade de fugir aos impostos em grande escala, de influenciar leis, chegando mesmo a impor leis americanas fora dos Estados Unidos. Há a tal extraterritorialidade. Exatamente. E o domínio de setores-chave como a defesa, o espaço. Olha o caso dos satélites Starlink do Musk na Ucrânia. É um exemplo perfeito. E não fica por aí. O texto fala também de como usam organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, através do financiamento de figuras como Bill Gates. E a exploração de dados privados. Lembra o caso Cambridge Analytica e o Facebook, ou Meta agora? São tudo faces desse poder. Que também afeta a imprensa tradicional, levanta questões de saúde mental. Sim, e o Porfírio aponta uma coisa interessante, a, digamos, hipocrisia ideológica. Muitos destes bilionários criticam o Estado, Mas depois beneficiam dele. Exato. Ele cita o Washington Post sobre o Musk. As empresas dele receberam imenso apoio público, contratos, subsídios. O que nos leva à relação entre este poder privado e o Estado. A legislação, por exemplo, como é que entra nisto? É crucial. O texto dá exemplos americanos. O Space Act de 2015, que permite a exploração privada do espaço. Ou o Cloud Act de 2018. O Cloud Act. Pois. Permite que os Estados Unidos acedam a dados de empresas americanas, mesmo que estejam guardados fora do país. Basicamente, aplicam a lei deles lá fora. Isto reforça o poder das empresas e, ao mesmo tempo, o poder americano. Mas na China o cenário que ele descreve é o oposto. A política manda na economia. Completamente. As gigantes chinesas, Baidu, Alibaba, Tencent, existem, claro, mas estão debaixo de controle apertado do Partido Comunista. A famosa Great Firewall, a grande barreira de fogo, é o símbolo disso. O caso do Jack Ma da Alibaba é muito falado no texto. Sim, é um exemplo paradigmático. Criticou o sistema financeiro estatal. E pronto. A entrada em bolsa da Ant Group foi parada por Xi Jinping e o Jack Ma desapareceu um bocado de cena. Mostra bem quem manda. O Porfírio contrapõe estas duas vias. O ocidental, com o risco do poder económico controlar a política e a esvaziar a democracia por dentro. E a chinesa, um controle autoritário que usa a tecnologia para impedir qualquer hipótese de democracia. E ele lembra que esta preocupação com o poder concentrado não é de agora. Cita o Joe Biden a falar em 2025 de oligarquia de extrema riqueza. Sim, mas também recua até 1961, ao aviso do Eisenhower sobre o complexo militar industrial. O problema é persistente. É verdade. E perante estes dois modelos, o americano e o chinês, a conclusão do Porfírio é que a Europa tem que achar um caminho seu, um caminho baseado nos seus valores, no seu modelo social, para defender a democracia. É interessante a comparação que ele faz sobre a inteligência artificial. Pois é. Ela, focados na inovação, China na estratégia de Estado, Rússia na aplicação militar e a União Europeia a tentar a via da regulação, da ética. Cair no determinismo tecnológico, na ideia de a tecnologia decide tudo. Não, de todo. A tese central, e ele cita Robert Reich aqui, é que a grande divisão hoje não é tanto esquerda-direita, é mais democracia contra oligarquia. E a oligarquia atual? É dominada pelos donos da tecnologia. Portanto, a prioridade seria derrotar essa oligarquia. Então, a mensagem principal é que as respostas têm de vir da política, não da tecnologia em si. É isso mesmo, é a conclusão do Porfírio. As sociedades têm de fazer escolhas. A tecnologia não dita um caminho único. Temos de agir politicamente, regular os espaços. Ele até sugere pensar em escolas sem ecrãs, por exemplo. E, acima de tudo, lutar contra esta deriva oligárquica. Não aceitá-la como inevitável. Fica então aqui uma questão para pensarmos que resulta disto tudo. Com este poder tecnológico e económico tão concentrado e com o potencial de controle estatal que a tecnologia também oferece,
Como é que as nossas sociedades podem garantir que as decisões coletivas continuam a ser nossas, focadas no bem comum, e não ditadas pela tecnologia ou por interesses de poucos? Uma excelente questão para continuar a refletir. Não perca o próximo número do mini podcast Machina Speculatrix.